chamado Padre Jacinto, nosso vigário paroquial, Diácono Jefferson, nosso colaborador paroquial, todos vocês, paroquianos, visitantes que estão aqui, quem está nos acompanhando também pelas redes sociais, coordenação na pessoa da Beth, coordenadora dessa comunidade. É com alegria que hoje nós estamos coroando, depois de 9 dias intensos aqui, de Eucaristia, de encontro, de prece, de súplica, de oração, de pedidos e também de agradecimento, que hoje nós estamos festejando e com a devida honra São José. Como bem o Evangelho coloca, José, filho de Davi, o anjo que foi ao sonho de José dizer para que ele acolhesse Nossa Senhora, para que uma tragédia não acontecesse, que Nossa Senhora poderia ser apedrejada, pois estava grávida sem ter casado. E assim José colabora de uma forma direta também com o plano de Deus, que era a salvação vir ao mundo, a salvação que é Jesus Cristo. Mas hoje, nesse dia especial, nesse ano de 2024, eu quero, nessa Santa Missa, oferecer, juntamente com a comunidade, este sacrifício pela igreja. Porque São José é patrono da igreja. E que hoje a nossa prece clame ao céu, pedindo a sua intercessão pela igreja. A igreja que vive momentos difíceis. Hoje nós vivemos um tempo muito estranho. É isso mesmo, um tempo muito estranho, muito de trevas, muito obscuro, de tristeza até, de dúvida, de incerteza, de divisão, de discórdia. É isso mesmo, vivemos um tempo assim. E vivemos esse tempo também dentro da igreja. Então hoje, queremos pedir a São José que olhe pela igreja. Olhe por aqueles que estão à frente das dioceses, olhe por aqueles que estão à frente das comissões, olhe por aqueles que estão à frente das pastorais, olhe por todas as coordenações, olhe por todos os ministérios, por todas as pessoas que foram chamadas por Deus a servir a igreja, não a ser servido por ela. São José olha pela igreja e por aqueles que estão muitas vezes fazendo da igreja a sua igreja. Quando dizem não à doutrina, quando querem levar por terra os ensinamentos de 2000 anos, a graça que nasceu lá no seio apostólico do serviço, como mesmo Jesus disse, maior vai ser o que serve, não o que é servido. Está tão obscuro os tempos que parece que Jesus Cristo não faz mais parte da igreja. É estranho isso, mas em alguns momentos a gente escuta citações e mais citações, e cadê Jesus Cristo? Jesus Cristo está sendo esquecido pela igreja como foi, como está sendo esquecido pelo mundo. O mundo não lembra mais de Jesus Cristo, gente, e quando lembra, lembra de Jesus Cristo na dinâmica da superstição, na esfera do pragmatismo, quando eu quero buscar alguma coisa que me favorece. Eu lembro de Jesus na relação de troca, Senhor, me dá alguma coisa, que eu vou dar também. O Jesus Cristo que amou, que lavou os pés, mas o Jesus Cristo que chama à comunhão. Comunhão é essa? Que comunhão é essa? Comunhão dos valores. Comunhão dos valores. Jesus amou a todos, mas não foi amado por todos. Se nós olharmos o cenário da última ceia, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Jesus amou profundamente os 12, porque foi com aqueles 12 apóstolos que ele começou a igreja. Foi com aqueles 12. Não me admira se no fim de tudo ficar somente 12 também.
ela começou com 12. E hoje, ela está no mundo todo, mas sofrendo. A igreja hoje sofre, internamente, com ideologias, com pensamentos que não são os de Cristo. Mas o mais interessante é que lá naquela ceia, teve um que Jesus também amou muito, como amou os outros, mas ele não comungou. Por que que não comungou? Porque pensava diferente da igreja. Quem que não comungou? Judas. Jesus amou muito Judas, mas Judas ele não deixou comungar. Jesus não deixou Judas comungar. Porque para comungar eu preciso amar. E para amar eu preciso entender que existe algo maior do que eu. Esse algo é Cristo. É a doutrina da igreja. Que não pode ser destruída por ninguém, nem por nós, pastores da igreja. Jesus disse o que a Judas, antes da comunhão: vai fazer o que você tem que fazer. Vai. Jesus não deixou Judas comungar. Por isso que comungar é coisa séria. Mesmo Jesus amando, permitiu e tirou Judas da mesa de comunhão. Porque ele não estava alinhado com o céu. E quem não está alinhado com o céu, infelizmente não pode entrar no céu. Não vai fazer parte do céu. Não vai poder fazer parte do banquete. Por quê? Porque não deseja o céu. O Judas desejava tudo, menos o céu. Mas mesmo assim Jesus o amou. Permitiu que ele fizesse todo o caminho junto com os apóstolos. Mas na hora da comunhão Jesus o tirou da mesa. Tchau, Judas. Vai fazer o que você tem que fazer, meu filho. Vai em paz. E ele foi. E é assim que acontece, e vai acontecer com muitos de nós, quando nos negarmos a fazer parte da comunhão com Cristo. E quando que nós quebramos a comunhão? É por isso, São José, que hoje eu te peço como padre, que olhe pela igreja. E quando que eu quebro a comunhão? Quando eu digo não à doutrina real de Cristo. Quando eu crio a minha pastoral e a minha doutrina pessoal, que não é a da igreja. Nesse momento eu estou me retirando da mesa da comunhão, como Judas, que estava mais preocupado em poder. Porque talvez ele queria que Jesus assumisse o império e o colocasse como ministro da economia. Porque ele quem cuidava da tesouraria. É terrível isso. Mas o relativismo entrou dentro da igreja e está na cabeça de muita gente. E de muitos pastores também da igreja. Que querem fazer a igreja do seu gosto e não a igreja do gosto de Cristo. Que é essa que eu sirvo, que é essa que nós devemos servir. É essa. E cada vez mais, São José, hoje, vai ser difícil ser católico e ser cristão. Quem quer ser católico de verdade hoje, vai ser criticado. Vai ser excluído. Vai ser xingado entre os seus pares. Não vai ser nem entre os outros de fora, não. Porque quem está de fora, não tem comunhão mesmo. Mas são por aqueles de dentro de casa. Quando questionam, por que isso? Por que aquilo? Por que o padre tem que usar paramento? Por que eu comungo na boca? Por que eu comungo desse jeito? Meu Deus, a dignidade do sacramento é maior do que o meu gosto. Por que eu tenho que me ajoelhar? Não se ajoelhe. Quem não pode se ajoelhar não deve mesmo. Ave Maria. Quando nós começamos a questionar essas coisas que fazem parte da beleza da nossa fé, nós estamos sendo Judas. Se não quer fazer, não faz. Mas fique em silêncio. É a mesma coisa você questionar para Jesus por que ele é Deus. Porque eu queria um Jesus diferente? Não. É São José.
Estamos assim nesses tempos de hoje. E antes da Páscoa faz-se oportuno pedir, implorar, suplicar a São José para que esse momento tenebroso passe o quanto antes, porque ele está aí. Está sendo sentido dentro de casa, porque os pais não sabem mais o que dizer aos filhos, porque também perderam a referência de pais. Não sabem mais dizer não. Os filhos estão mandando nos pais. Que absurdo. Está tudo diferente. Está tudo estranho. Está tudo estranho. E por que está tudo estranho? Porque nós estamos tirando Deus da nossa vida. Nós estamos nos retirando da mesa da comunhão. É isso que está acontecendo. Quando eu começo a questionar as coisas da minha igreja, a coisa está feia. A coisa está feia. Quando eu começo a questionar por que eu tenho que ir à missa, quando eu começo a questionar por que eu tenho que me confessar, quando eu começo a questionar por que eu tenho que vestir-se de forma modesta para ir na igreja, é que a coisa está feia. Ninguém questiona se quando vai para a praia, quando vai para os bares, quando vai para o carnaval. Ninguém questiona. Pelo contrário, se prepara ano antes, juntando moeda, dinheiro. Agora, para as coisas do céu, é sempre um peso. Sem problema, meu filho. Sem problema. Mas não vem atrapalhar, não. Tem um ditado que diz assim, olha, se você quiser entrar, a porta está aberta. Se você quiser sair, também. Mas não fica no meio que atrapalha. Pior coisa que existe é uma pessoa que não sabe o que quer. Fica no meio, atrapalhando a passagem dos outros. Vaza, vai embora. Segue teu caminho, meu filho. Quer ir para o inferno? Vai. Não com Deus, né? Que Deus não vai para o inferno com ninguém. Vai, se embora. Quer ir para o céu? Venha. Mas não fica no meio. Não fica no meio. Seja honesto com você mesmo, com a sua consciência. Ou ama ou não ama. É assim. É bíblico que teu sim seja sim, que teu não seja não. E essa é a primeira novena do ano na nossa paróquia. Graças a Deus começa com São José e termina com Nossa Senhora em outubro. O casal mais perfeito da face da terra. José e Maria. Então, São José, leve até Deus a nossa prece de povo católico pela igreja no Brasil, mas pela igreja no mundo. Pela igreja no mundo. Tantos católicos sendo perseguidos aí porque são católicos. Porque querem amar mais a Jesus, porque querem rezar. Está assim a coisa hoje. Quem reza hoje é motivo de chacota. Se você não quer rezar, não reza, mas deixa quem quer rezar. Tão bonito isso. Tem gente que quer respeito, mas não sabe respeitar o outro. Onde já se viu? Né? Tem que respeitar todo mundo, tem que dialogar todo mundo, desde que me favoreça. Então não é diálogo e não é respeito, é desrespeito. Então hoje, encerrando, e a gente não pode deixar de dizer e de fazer esse clamor no dia de hoje, porque às vezes a gente pensa que fazer uma novena e celebrar São José é só falar coisa bonita. Não, o São José está aqui hoje porque nesse dia, dentro da quaresma, porque nós necessitamos da ajuda dele. E as coisas estão assim e piorando cada vez mais. Há uma sensação de dúvida, de incerteza, de sem saber para onde estamos indo, gerado por essa insegurança relativista, muitas vezes por aqueles que estão à frente. Então a nossa súplica a São José no dia de hoje, principalmente pelas nossas famílias, por cada uma das famílias dos que estão aqui presentes hoje, mas as famílias do mundo, as famílias católicas que voltem para casa, católicos voltem para casa, amem a igreja, que o céu é garantido. Amem a igreja, que o céu é garantido. Mas a igreja
Porque às vezes tem alguns de nós pastores que às vezes quer fazer as coisas que não é da igreja, aí ninguém está obrigado a seguir, está obrigado a seguir o que é da igreja. Para isso eu preciso conhecer. Só posso amar o que eu conheço. Quando eu não conheço, eu vou ficar no diz-que. Ou seja, no que disseram, no que falaram, no que o padre tal falou, o pastor tal falou. Vai conhecer. Vai no magistério. Que é lá que está a fonte. Que é lá que está a fonte. E a exemplo de São José, finalizando, nós temos o quê? A obediência, a fidelidade e o consenso, a concepção de homem justo. Que São José olhe pelas famílias, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pela paróquia Nossa Senhora dos Remédios, pela nossa diocese de Corumbá. Intensifiquemos nossas orações para que o quanto antes venha logo o nosso bispo. Necessitamos de um pastor na igreja de Corumbá, que venha um bispo de acordo com o coração de Deus, porque estamos vacantes, sem bispo. E rezemos para o quanto antes seja nomeado um novo bispo, e que fique muito tempo, né? Que fique muitos anos, né? O único bispo de Corumbá que ficou 26 anos aqui foi Dom Ladislau Paz. Depois dele, eu acho que Dom Martins ficou a metade, 13 anos. Dom João, 4 anos e meio. A gente precisa de um bispo que fique muitos anos, que aguente esse calor, né? Que aguente esse calor. Que aguente o povo de Corumbá, porque não é fácil, meu filho. Não é fácil. Quem não tem estrutura entra em depressão. Tem que ser um que seja forte, com o coração de Deus, mandado pelo coração de Deus, pastor, porque a missão aqui nessa terra não é fácil, né? Eita, povo de Deus, né? Mas é por isso que aqui estamos. Porque não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. E não existe ressurreição sem cruz, sem via sacra, sem Calvário. Sem Calvário. Essa é a igreja de Deus. Peçamos a São José que interceda pela nossa diocese de Corumbá, que tanto necessita. Sempre foi muito fragilizada pelas transferências dos bispos, e que venha o quanto antes o novo bispo dessa diocese.